Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Primeiro eu gostaria de dizer que a minha vinda aqui, não é de cunho pessoal. Conheço muito pouco pessoalmente alguns dos senhores. Converso algumas vezes aqui após as sessões com os senhores, mas basicamente conheço os senhores como vereadores. Basicamente o que eu tenho acompanhado desde o início do ano é o trabalho dos senhores como vereadores. Então, eu venho aqui, na verdade, solicitar uma postura um pouquinho diferente em alguns sentidos, em algumas situações. E eu só quero ler um textinho que eu preparei aqui para os senhores. Como eu disse, primeiramente eu gostaria de dizer que sei que algum de vocês podem levar essas palavras para o lado pessoal, mas farei antes de iniciar o apelo para que não caia dessa forma. Este é um posicionamento de um cidadão pedindo uma postura diferente dos senhores vereadores e representantes de nós, povo campinense. Não quero falar de posturas pessoais, eu os conheço basicamente como vereadores de Campina Grande do Sul e aos vereadores que eu irei falar agora. Vou enumerar os motivos de pedir uma postura diferente. Até então eu tinha apenas um levantamento empírico das minhas vindas até as sessões, então decidi fazer um levantamento através de fatos e dados. O primeiro fato é que a maioria dos senhores gostam de trabalhar por meio de requerimento. Inclusive, o senhor prefeito, na semana passada, mostrou grande importância de direcionamento nas ações da prefeitura devido aos requerimentos, já que os mesmos levam a conhecer a necessidade da cidade. Porém, quando eu, no início do ano, fiz uma crítica a esses mesmos requerimentos pelo Facebook, foi dito por um dos senhores que era fácil ficar fazendo crítica atrás do computador. Então, aqui estou perante os senhores, fazer as minhas críticas e mostrar os meus descontentamentos na frente dos senhores para que fique registrado em ato na sessão. Então, como os senhores gostam de trabalhar com requerimentos, solicitei os mesmos aqui para casa, fiz a classificação, pois se os senhores trabalham principalmente por requerimentos, imaginava eu que os mesmos iriam retratar assuntos que os senhores elencam como os mais importantes para a nossa cidade e para o povo campinense. Dessa forma, vamos para os dados que foram levantados. Em um total de 110 requerimentos desse primeiro semestre, esses foram os requerimentos me passados pela própria casa, seria mais ou menos em torno de 50% pelos números de hoje. 47% foram referentes a ruas, lombadas ou iluminação pública. 30% foram sobre assuntos diversos não relevantes, tais como a compra de botijão de gás para o cemitério. Outros 14% foram referentes a linhas de ônibus e principalmente construção de pontos de ônibus. E 6% foi referente à construção de local esportivo, canchas de areia, academias ao ar livre e, para finalizar, 3% dos requerimentos foram sobre esgoto e saneamento básico. Bom, senhores, estes foram os dados de tal forma que eu posso deduzir que o trabalho dos senhores está pautado em falar sobre ruas, lombadas e iluminação pública, já que aproximadamente 50% dos requerimentos são deste assunto. Mas o problema não é este. O problema é que nem ao menos são pontos estratégicos de nossas ruas e lombadas. São simplesmente pedidos que qualquer pessoa que caminhe por nossas ruas poderia fazer pela obviedade dos mesmos. Senhores, vendo esses números, não me admira que hoje a população de Campina Grande do Sul, de forma geral, venha exprimida nos ônibus nos horários de pico. Não me admira que ainda nós não tenhamos a integração do nosso sistema de transporte com Curitiba. Recentemente foi vinculado no Jornal União e até Bocaiúva, uma cidade que os senhores falaram aqui, nesta sala, que vive uma situação mais complicada que a da nossa cidade para cuidar de sua cidade. E o engraçado é que durante os movimentos a favor da melhoria do transporte público, não soube de nenhum dos senhores que buscaram informações para ajudar o movimento, ou pelo menos se mostrar disponível para tratar de tal assunto. Não me admira que a situação de nossa segurança esteja passando por problemas, onde diversas casas estão sendo roubadas e tendo tentativas de roubo. No dia 18 de julho, uma amiga minha fez o seguinte comentário através do Facebook. Meu Deus, gente, que onda de assaltos é essa aqui em Campina? Precisa de providências urgentemente. Seguido de um segundo comentário de uma outra moradora, onde foi dessa vez? Foi a pergunta. A resposta foi a seguinte. Ontem foi ao lado da minha casa e hoje já fiquei sabendo de mais 3. Não me admira, senhores, que não se escandalizem com esse tipo de coisa, pois o Serginho, nosso presidente da Câmara, pegou quase R$ 1.300 para passar 2 dias em Brasília, ou seja, uma diária de R$ 650, para gastar com alimentação e hospedagem. Senhores, esse valor, se projetado em uma semana, daria em torno de R$ 3.250. Em um mês,
daria 13 mil reais. Senhores, mais uma vez, não venho falar da legalidade desses atos. Sei com certeza que todos eles são legais e seguem o regimento da casa. Porém, eu venho falar sobre a moralidade desse tipo de ato, ou melhor, a imoralidade dos mesmos. Já que hoje, tem muitas famílias em nosso município que sustentam suas famílias mensalmente com o valor das diárias como estas. Senhores vereadores, não me coloco aqui simplesmente para fazer críticas vazias. Saio todas as segundas-feiras mais cedo do meu trabalho porque acredito que é nesta casa que uma mudança real na política campinense pode acontecer. É daqui que sairão benefícios reais para a nossa sociedade. Ouvi diversos analistas e repórteres dizendo que vereadores de cidades pequenas não fazem nada, que nem ao menos deveríamos ter esses cargos. Eu discordo. Acho que sim, devemos ser vereadores se realizando um bom trabalho, próximo da população, através de audiências públicas, reuniões comunitárias, páginas online e diversas ferramentas que podem ser criadas para aproximar a população dos senhores. Aproximar também das instituições políticas. Afinal, a cadeira dos senhores aqui é mais que necessária. Porém, tenho que ser sincero. Diante das sessões, diante de como as sessões estão sendo levadas, diante de assuntos sem relevância, toda essa estrutura não se faz necessária. Diante disso, senhores, eu me coloco à disposição para qualquer ação que venha tentar aproximar mais a população para discussões relevantes da vida da população do nosso município. Mas para isso, a atitude tem que partir de qualquer um dos senhores. Senhores, para concluir, estes são alguns motivos que me levam a vir até aqui e solicitar que os senhores mudem de postura e mudem as prioridades. As pequenas coisas, as ruas, são importantes, mas existem coisas que merecem muito mais atenção dos senhores. Uma rua importante, cidadão. A gente sabe o nome de rua importante, mas tem coisa muito mais importante. Esse é o ponto que a gente quer tratar. Nossa cidade está, sim, melhor que muitas outras por aí, mas também estamos atrás de diversas. Senhores, a população campinense espera que os senhores venham até essa mesa para promover debates sadios sobre como tornar a educação básica melhor, atender melhor os anseios de nossa população com relação à saúde, realizar meios e debates comunitários sobre segurança, fiscalizar as ações do prefeito. É por isso que os poderes são independentes. Sem a fiscalização dos senhores, nós não efetivamos a democracia. Deixando espaço para uma, abre aspas, ditadura e opressão. Senhores, não se omitam e lutem por aqueles que confiaram a vocês a honra de lhes representar. Muito obrigado e um bom trabalho, pois existem muitas coisas a serem mudadas nos próximos 6 meses. Muito obrigado. Vamos falar, obrigado.